Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra do Coração. Hoje, meu amigo Neibson não está aqui comigo, Neibson está viajando. O Neibson está em áreas de povos com línguas diferentes. O Neibson está viajando com a gente, tirando tempo de descanso, mas meu amigo Júlio está aqui comigo. Neibson, descanse aí, viu? E meu amigo Tarcísio está aqui com a gente também. Tarcísio, muito bom ter você com a gente, tá bom? Tá ótimo, é um prazer estar aqui com o Ilquias Filho, com vocês, com o Júnior. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre o nosso Deus, né? Coisa boa é falar do Senhor. É inesgotável deixar de falar de Deus, não tem como esgotar as palavras acerca de Deus, né? É incrível, isso, né? É interessante que quando Jesus nos salva, né, ele muda os nossos valores. Tem gente que diz assim, você está perdendo seu tempo ali na igreja? Não, eu estou aproveitando a minha vida ao máximo, né? A pessoa que está com a perspectiva errada. E até chama atenção, se eu estou abrindo mão da minha vida no mundo e achando que vale a pena, né? Achando que isso vale a pena, isso já é sinal que algo fora do normal está acontecendo, que é real. Perfeito. E já, né? Começou bem. Começou bem. Então, para ganhar tempo, que temos muita coisa para conversar, vinheta. Não, Júnior, chama a vinheta aí, Júnior. Eu posso? Pode chamar a vinheta, deixa eu ver a letra. Vem, vinheta! Voltando aqui da vinheta, de uma forma assim muito especial, ela foi chamada e ela veio. Hoje nosso programa conversará sobre o poder para viver uma vida sem pecado. É possível viver sem pecar? Eu sei que você já tem aí na sua cabeça, já conseguiu construir na sua mente uma resposta até tanto que agradável. Ah, não, é impossível viver sem pecar porque nós somos pecadores. Ah, é impossível viver essa vida normal e comum sem ter a possibilidade de pecar e não pecar. É impossível, mas calma, bora conversar. Na verdade, vamos perguntar e o Tarcísio responde. Tá aqui para isso. Tá aqui para isso. Tarcísio, bora lá. Eu já quero fazer logo essa pergunta porque, para mim, ela envolve qualquer outra pergunta que possamos fazer a respeito de viver sem pecar. Como é possível viver um pecado recorrente de estimação? Primeiro, é possível se ter pecado de estimação? É possível ter pecados de estimação, né? Pecado de estimação é aquele que a gente já adotou, né? A gente pegou, tem aquela história, eu estava passeando no meio da rua, aí vi esse cachorrinho, esse gatinho abandonado, vou levar para casa. E aí a gente fica fazendo carinho nele, alimentando nele, fica acompanhando, passeando com ele e começa a fazer parte da nossa vida. Ele cresce, ele ganha espaço e daqui a pouco ele está caminhando no meio da nossa família, na nossa casa. Na internet tem aqueles vídeos do gatinho sentando em cima do teclado. Tem o vídeo da pessoa passeando com o cachorrinho no meio da rua, né? E aí vai ter até vídeo de animais mal comportados que tentam dominar o dono. Até queria contar uma história aqui, esse filho, de uma amiga que abriu a porta da casa e quando abriu a porta da casa estava passando um cachorro de rua. O cachorro de rua entrou na casa dela e sentou no sofá. E tipo na primeira disse, entrada. Entrou, correu para a sala, sentou no sofá e não saía. Quando alguém tentava tirar e afugentar com a vassoura, ele mostrava os dentes, tipo assim, eu sou o dono da casa agora. Ela teve que chamar o vizinho para pegar e chotar o cachorro para fora. Mas o cachorro inventou de entrar e dizer, eu sou o dono, eu vou mandar e mostrar os dentes para ele. Eu me lembrei até daquela passagem bíblica, quando Jesus pega e diz que para tirar um valente, tem que ter mais um valente. Aí a minha amiga foi atrás do vizinho para fazer isso. Essa questão de pecado de estimação existe, ele entra na nossa vida, ele tenta nos dominar. E eu queria começar dizendo que a gente não tem poder em si mesmo para botar ele para fora. A gente precisa ir atrás daquele que é mais valente, que é mais forte, que vai botar ordem na casa e dizer, sai daqui, né, que eu estou do lado dele. Essa pessoa é Jesus. Isso mesmo.
É o que o salmista diz, Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. De fato, o pecado de estimação é você sempre estar acalentando, você trazendo ele ali como um bichinho ali e você torná-lo parte da sua vida, né? Mas só que como consequência, o Senhor... Faz tão parte da vida que tem gente que leva até o pet para a cama. E o que tem de gente levando o pecado para a cama, realmente para o seu relacionamento, para a sua maior intimidade, é muito grande. E agora parece que se tornou mais comum, né? Qualquer área comum, o seu pet está indo, da mesma forma como qualquer área comum, o seu pecado também está indo. Mas vamos lá para a nossa pergunta, Tarcísio. Como é possível vencer um pecado recorrente de estimação? Você já falou sobre a ação do Senhor, alguém mais valente, mais forte, mas existem pontos aí de uma vida contínua, regular, de uma caminhada cristã que possa me ajudar a resolver isso na minha vida? Tem sim. Deus é perfeito, né? Ele é lindo, Ele nos ama e Ele não faz as coisas pela metade. Então, Ele é tão amoroso, né, que em Jesus Ele nos liberta do pecado. E Ele deu um livro para a gente que ensina todos os caminhos para a gente vencer o pecado. Quando a gente diz que a Bíblia é o suficiente, a palavra de Deus é suficiente, é porque aqui há vitória para nós. E aqui tem várias coisas, mas, né, como o nosso tempo é curto, a gente vai falar apenas 6. Eu proponho a gente pegar e tocar de 6 assuntos. A primeira coisa para vencer o pecado, que toda pessoa precisa, é o primeiro passo. Tem que partir disso. É o novo nascimento em Cristo Jesus. Mas antes de entrar nos 6 pontos, eu acho que vale a pena a gente entender o seguinte. Eu acredito que para você vencer o pecado de estimação, primeiro você tem que vencer o seu orgulho e reconhecer que você o tem. Não é isso? Porque tem muita gente que vive pecado de estimação, mas não reconhece que tem pecado de estimação. Não reconhece que está levando a vida, assim, tratando o seu pecado de uma forma parte da sua vida, ou você acha que não? Porque o Espírito Santo tem batido ali na tecla e tem te mostrado que você tem pecado, como é? Antes de entrar nos 6 pontos da prática, como é o entendimento e o reconhecimento desse pecado de estimação? Até o reconhecimento, Euquias, começa em Jesus. Porque o pecador, né, ele ama o pecado, ele quer continuar no pecado. Mas a Bíblia, né, a palavra de Deus, diz que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, ou seja, do mal, que isso faz mal, da justiça, da salvação em Cristo, do que é bom se fazer e, por fim, do juízo. E do juízo quer dizer que Deus condena ao mal e que há prestação de conta e que não vale a pena. Tudo começa com isso, mas Ele não nos obriga. Ele chega para a gente e nos chama. A Bíblia também vai falar que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E diz, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Muita gente não quer deixar o pecado porque não percebe que o pecado faz mal, porque está cego, perdeu o entendimento. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, ajuda para apontar e dizer, a própria igreja prega e diz, está fazendo mal. E aí, às vezes, as pessoas têm um relampejo de clareza e vê que estão mal. Mas quando elas veem que estão mal, é o momento que elas têm que decidir se vão amar as trevas ou a luz. Se eles amarem as trevas, a pessoa esquece tudo que Deus mostrou para ela e joga fora. Mas se eles não amarem as trevas e olhar para Jesus e receber, aí começa a obra de Jesus. Porque amar o pecado impede você de deixar. Então, tudo começa com Jesus. Ele nos mostra o pecado, ele nos chama a deixar o pecado e ele nos dá a forma de vencer esse pecado. Sim. E aí vem aquela pergunta, você de casa talvez esteja olhando aí e dizendo assim, hoje eu vou ver como vencer pecado. Primeira pergunta. Recebeu um tutorial do Tarcísio. Você conhece quais são os seus pecados? Aí você diz, Tarcísio, eu sei. Deixa eu dar uma dica. Pede para o Espírito Santo te mostrar, porque pode ter uns pecados aí que você não está enxergando. E aí, depois que você olhar para o pecado e dizer, Tarcísio, eu sei, são esses pecados aqui. Aí você tem que pegar e responder, eu amo eles ou eu vou deixar? Porque tem gente que faz de conta que quer deixar o pecado, mas não quer. Sim. Tem gente que ama. Você ama a Deus ou o pecado? Eu amo o pecado. Eu amo a Deus. E aí eu acho que a grande dica é seja sincera. Seja sincero também. Né? Admita para Deus e diga, Tarcísio,
Eu fiz a avaliação, eu amo o pecado e eu sei que ele está me matando. Quem nunca viu aquele drogado que chora dizendo eu não consigo, porque está viciado, mas também tem aquele que não é nem viciado, é porque ama realmente a depravação onde está. Deus também traz transformação no íntimo para a gente querer Ele. Sim. Mas a gente tem que buscar e oferecer tudo que tem. Então, começaria reconhecendo o pecado. E se eu não quero Deus, também já é um pecado. Então, confesse que você não ama Deus e diga, Deus, me ajuda a te amar, me ajuda a te querer, te quebranta, te humilha. Diz assim, sou miserável homem, preciso de Deus. Deus, nem te amar e te querer eu consigo. E aí, ele começa a fazer uma transformação. Sim. Nos aproximar. E feita essa transformação, a gente vai apresentar... E aí, Tarcísio? Já estou querendo amar a Deus, já estou querendo me aproximar de Deus. É preciso que a gente saiba, filhos, que o pecado é algo muito danoso. Ele destrói o nosso corpo, ele vicia. Ele muda a forma como a gente pensa. Ele muda as nossas emoções, as nossas perspectivas de vida. Ele altera os nossos relacionamentos. É uma luta que a gente olha e diz assim, cara, eu não tenho como vencer. Mas Jesus tem como vencer. E aí é Ele que nos apresenta esse caminho. E aí a primeira coisa que Jesus apresenta para a gente vencer esses pecados é o quê? É o novo nascimento. É uma coisa que não poderíamos conseguir sem Jesus. O que é o novo nascimento, Tarcísio? Está escrito assim na Bíblia. Mas a todos os que o receberam, falando de Jesus, sim, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem é o Filho de Deus na Bíblia? É Jesus. Eu recebi poder em Jesus para ser um Filho de Deus, para ser como Jesus, perfeito, o Filho de Deus. E quem é Jesus? Jesus é alguém que anda em santidade. Jesus é alguém que não é escravo do pecado. Jesus é alguém que se relaciona com Deus. Jesus é o Filho amado de Deus, que Deus olha do céu e diz, esse é o meu Filho amado, em quem está o meu prazer. E quem me dá alegria, ou seja, no novo nascimento acontece um milagre onde eu nasço de Deus. Eu sou criatura de Deus, Deus me criou. Mas quando eu nasço de Deus, eu começo a ter relacionamento com Deus e proximidade com Deus. Né? O pintinho, ele parece com a galinha e até cisca. O cachorrinho, ele tem um rabinho e até late. O bezerro, ele tem também, né, toda aquela cara de boi e ainda muge, faz mu. Eu, como filho de Deus, eu vou ter característica parecida com Deus. Eu vou ter característica parecida com Jesus. Eu vou ter uma nova natureza. Na teologia se diz que quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo traz ao nosso íntimo o caráter de Deus. E de repente eu, que amava o pecado, começo a amar Jesus e dizer assim, eu quero ser santo, eu quero entregar minha vida pelo Senhor, eu quero melhorar como pai, eu quero ser um esposo fiel, eu quero deixar tudo aquilo que envergonha o Evangelho. O novo nascimento é a filiação, eu ser feita filha de Deus, é eu receber essa natureza divina. E isso é um milagre. Só acontece porque Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. E esse milagre acontece como, Tarcísio? Eu chegando para Deus e confessando, eu sou pecador, Deus. Eu preciso de Ti. Eu preciso ser filho. Eu não tenho como pagar esse milagre. Mas eu creio que Tu me amas e que Tu morreu na cruz para me salvar. É o momento que o Espírito Santo nos adota como filho. E a Bíblia diz que a gente não nasceu, não foi da vontade da carne, do desejo da carne, mas do Espírito de Deus, que faz a vontade de Deus. E aí, quando você experimenta tudo isso, filho, você começa a querer o que é certo. Mas aí vem a pergunta, Tarcísio, eu nasci de novo, de verdade, eu tenho fé em Deus, de verdade, eu estou nesse novo nascimento, agora vou vencer os meus pecados. Infelizmente não, preciso de mais coisas. Mas Deus é tão bom que Ele também nos deu as coisas que faltavam. E, Tarcísio, que coisas são essas? A primeira coisa que eu não podia deixar de falar é o Espírito Santo. Né? Jesus pegou e disse assim, eu preciso ir, mas eu vou enviar outro Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que andais no Espírito
e vocês não vão satisfazer a vontade da carne. E o que é andar no Espírito? Basta você pensar, o que é andar no carro? Entrar no carro, ficar dentro e dirigir. O que é andar na estrada? É ficar dentro da estrada. O que é andar no Espírito? É estar próximo do Espírito Santo. É estar próximo do Espírito Santo. É estar no Espírito Santo e cultivar um relacionamento com Ele. Como é que a gente faz isso? A gente vai buscar desejando, falando com o Deus que a gente quer, a gente vai buscar se aproximando do Senhor. E quando a gente busca o Espírito Santo em oração, indo para a igreja, isso vai transformando a nossa vida. A Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito é amor. Olha Deus transformando o meu sentimento. Sim. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Ó Deus transformando as minhas ações. O fruto do Espírito vai ser alegria, vai ser paciência. A Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Então a gente agrada a Deus e é transformado pelo agir do Espírito Santo. Eu nasci de novo, mas eu preciso também ter proximidade com o Espírito Santo. Tarcísio, qual é o caminho contrário de ir em direção ao Espírito Santo? É você nascer de novo e, de repente, se você é uma pessoa que luta, por exemplo, contra o adultério, o que é que você ainda está fazendo conversando com aquela mulher que não é sua esposa? Tarcísio, eu estou lutando com as drogas. O que é que tu está fazendo ainda, indo para aquele lugar, ou acompanhado com aqueles amigos que usam droga, que você sabe que é ruim? Note, se eu estou querendo andar na droga, eu vou ficar perto dos que usam droga. Se eu estou querendo adulterar, eu vou para trás das mulheres que estão dispostas a ser amante. Beber, bebida, seja o que for. A gente sempre conhece a roda dos escarnecedores, né? Isso, que a Bíblia pega e coloca. Se eu estou querendo o Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de tudo aquilo que o Espírito Santo quer apresentar para a minha vida. E aí, eu já falei do novo nascimento, eu já falei do Espírito Santo, todas as outras 4 coisas, são 4 coisas que o Espírito Santo quer trazer para a minha vida. E quando eu me aproximo dessas 4 coisas, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essas 4 coisas, eu estou fazendo o quê? Eu estou sinalizando para o Espírito Santo e dizendo assim, eu te quero. Quando o Espírito Santo veio, eu vou até dar uma palhinha, a gente vai falar de oração, a gente vai falar da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vê a gente buscando Deus em oração, buscando Deus na palavra de Deus, ele se alegra. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito com que for selado. Então, às vezes, a gente diz, não estou pecando, mas Deus sonda o nosso coração e percebe que a gente está caminhando em direção ao mal para pecar antes mesmo. Aquilo já entristece. Ao mesmo tempo, quando Deus olha e diz, eita, ele está indo no culto buscar a minha palavra. Eita, ele está conversando com o pastor, para o pastor ajudar ele a deixar o pecado. Eita, ele está pedindo perdão por ter ofendido a sua esposa, ou vizinho, ou irmão da igreja. É uma ação contínua, né? Isso. Então, não só de ação contínua, mas também de uma declaração, de um desejo, de um anseio por essa mudança. O que é andar no Espírito? É você corresponder ao Espírito Santo. Talvez você nasça de novo e você diga assim, eu acho que Deus está querendo que eu comece a respeitar meu pai e minha mãe. Quando você começa a respeitar o seu pai e sua mãe em atendimento à orientação do Espírito Santo, você está fortalecendo a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você percebe que o Espírito Santo está te levando para EBD, para ler a Bíblia, e você começa a dizer sim para ele. Dizer sim para a orientação do Espírito Santo é crescer na intimidade com ele, é andar no Espírito. E a Bíblia diz assim, andeis no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. A Bíblia continua e diz assim, porque o Espírito luta contra a carne, para que você não faça o que você quer. Eu gosto, quando eu leio esse versículo, sempre me vem essa imagem na cabeça, que tinha uma pessoa que pegava cachorros para brigar, e ele era dono de todos os cachorros. E aí, na história, o primo dele, né, perguntava assim, como é que tu sabe sempre qual é o cachorro que vai vencer? E aí, tanto encheu o saco, né, tanto perturbou, que até falou, tá bom, vou te contar o segredo, mas não espalha não. O cachorro que eu quero que ganhe é o que eu alimento. É o segredo. Alimente a presença do Espírito Santo na sua vida. Tarcísio, como é que eu alimento? A Bíblia fala o que agrada o Espírito Santo. Quando você for vendo o que Deus quer que você faça, você começa a fazer, um abismo atrai outro abismo, mas uma bênção também atrai outra bênção.
Se há coisas que entristecem a Deus, há coisas que alegram. Você começa a se aproximar e se colocar no centro da vontade de Deus. Então a primeira coisa, nascer de novo. A segunda coisa, o Espírito Santo, andar no Espírito, invista no Espírito Santo e fuja das coisas mal. E aí, Tarcísio, como é que eu faço isso? Eu vou citar 4 coisas que o Espírito Santo vai tentar trazer para a tua vida, que talvez o teu orgulho não queira deixar, que talvez a tua carne não queira deixar, que talvez as pessoas que não têm Deus digam assim, deixe besteira, você está perdendo a sua vida. Mas que o Espírito Santo vai dizer, não escuta ele não, escuta a mim. Quando você fizer essas coisas, o que a Bíblia diz? Andai no Espírito e você não vai satisfazer a vontade da carne, você vai vencer o pecado. A primeira dessas coisas é a oração. E eu me lembro que eu estava lendo a Bíblia e eu achei muito interessante que Jesus pegou e falou assim, Pedro, né? Tu vai me negar. E Pedro, não vou não, não sei o quê. Aí Jesus... Isso, não diga. Mas também tem um texto interessante sobre esse momento, que foi o quê? Foi que Jesus pegou e disse assim para Pedro, Pedro, Satanás, o tentador, pediu para peneirar vocês. Eu, Jesus, orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, para que você não se perca de mim, né? E para que a tua fé não se desfaleça. E aí ele pegou e disse, quando tu se fortalecer, se converter, né? Vai e fortalece os outros. E aí vem aquele negócio. Então Jesus usou oração para salvar Pedro do pecado e das consequências do pecado. E aí até eu consigo ouvir agora alguém gritando aí de casa, mas aí foi Jesus que orou, né? Uma oração de Jesus, como é que não ia dar certo? Mas o mesmo Jesus também, ele vai dizer para Pedro, lá na frente, no Getsêmani, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Olha a dica de Jesus para Pedro. Pedro, ora para tu não cair em pecado. Essa mesma dica vale para mim. E o que os filhos? Ore para não entrar em pecado. Ore para não ser o mau pai. Ore para andar em santidade. Né? Júnior, ore para ser uma testemunha viva do Senhor que não se envergonha do Evangelho. Júnior, ore para você ter uma mente que glorifica o Senhor na intimidade, não só do seu quarto, mas do seu coração. Ore para amar e perdoar quem você não consegue. Ore para vencer tentações. E é interessante, falando em oração, que o maior exemplo de oração é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem 6 pedidos, Ilquias Filho. Qual é o primeiro pedido? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dá para o nome de Deus ficar mais santo? Não. Dá para o nome de Deus ficar menos santo? Não. O que é santificar o nome de Deus? É a minha vida ser uma expressão de santidade a Deus. Quando eu digo assim, Deus, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, Deus, que a minha vida, teu nome seja santo, seja exaltado, que eu honre o teu nome. O primeiro pedido que tem na oração do Pai Nosso é uma rendição à santidade de Deus. E qual é o segundo? Venha a nós o vosso reino. O que é o reino? O reino é o lugar onde o rei manda. E quem é o rei? O rei do rei, dos senhores e senhores, é o Senhor Jesus. Venha a nós o teu reino. Venha sobre mim o teu domínio, o teu governo. Olha o que eu estou pedindo. A mesma coisa. Estou pedindo santificado seja o teu nome, para honrar o nome de Deus, mas eu estou pedindo também que o reino de Deus se cumpra na minha vida. Todo reino tem uma cultura, tem uma forma de viver, tem os valores, tem o governo. O reino de Jesus é a santidade, não o pecado. Ou seja, a Bíblia constantemente, repetidamente, o tempo todo fala o quê? Você precisa orar para vencer o pecado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está enfrentando um pecado, Tarcísio? Já tentei deixar esse pecado 10 vezes, 30 vezes, 4 vezes. Não estou conseguindo. Tu está orando. Tu está colocando diante de Deus. Tu está dizendo, Deus, eu não consigo sem tua ajuda. Vem botar esse cachorro para fora. Ou tu está dizendo assim, porque às vezes a gente não percebe. A gente pega e diz assim, não, dessa vez eu vou deixar o meu pecado. Eu vou conseguir. E a gente tenta pelas nossas próprias forças. Só que o humilde é aquele que chega para Deus e diz, Deus, eu vou tentar, porque eu não vou desistir não, eu sei o que eu quero. Mas eu sei que eu preciso da tua ajuda. É de ti que eu dependo. Então, oração. E oração é uma coisa que o Espírito Santo nos leva. Então, quando eu estou orando, eu estou andando no Espírito. Mas o Espírito Santo também diz
Porque a espada é a palavra de Deus e ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É interessante, falando de Pedro novamente, Pedro parece que gostava de dar exemplo para a gente, como vencer pecado. Pedro está ali, né, na Santa Ceia, aí Jesus se veste de servo e diz, vou lavar o pé de todo mundo. Aí Pedro, quando Jesus chega naquela posição humilhante de lavar o pé dele, ele diz, eu não vou, você não vai me lavar o pé não, que é isso? Aí Jesus pega e diz assim, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem comunhão comigo, tu não tem parte comigo, tu não tem relacionamento comigo. Aí Pedro parece que faz o cálculo da matemática, deixa eu ver se eu entendi. Se lavar o pé, eu tenho intimidade contigo. Jesus, lava tudo. Aí Jesus pega e diz, não precisa, vocês já estão limpos. Mais para frente, no capítulo 15, Jesus vai dizer assim, vós já estáis limpos pelas minhas palavras. Então, pela palavra de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Pela palavra de Deus, eu fico limpo desse mal que me afasta de Deus. E é maravilhoso essa questão da palavra, porque mais para frente, Jesus vai orar por Pedro e pelos apóstolos. Na oração, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que o senhor está lendo a Bíblia? Olha aí. Então, pelo menos esse daí já leu antes. Olha só, quando a gente pensa assim, olha, Tarcísio, eu estou orando e eu estou lendo a palavra de Deus. Meu irmão, você está, sabe o quê? Andando no Espírito. Porque de vez em quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a pessoa pregando. Ande no Espírito para você vencer. E a gente fica em casa assim, como é que anda no Espírito? Para começar a andar no Espírito, com certeza, não é ficar com você que é casado, com um telefone de mulheres no seu celular, principalmente daquelas. Não é com certeza você manter relacionamentos que pode levar você para o pecado. Pelo contrário, é fazer coisas que o Espírito Santo te empurra. Então, e o que, filho? Como a gente está vendo, né? Jesus, ele preparou tudo para a gente vencer esses pecados que são desafiadores para a nossa vida, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade. Vai ter gente que vai ter um problema com álcool, vai ter gente que vai ter orgulho, outro ira, outro inveja, outro talvez esteja lutando contra adultério, outro contra pornografia, outro contra drogas. Existem vários tipos de pecado, mas Deus, assim, ele preparou todo o ambiente para nos salvar. Armas que a gente pode usar. Então, tem o novo nascimento, tem também o agir do Espírito Santo que a gente tem que buscar na nossa vida, tem também a palavra de Deus, tem também a oração, e o Senhor deu mais duas coisas que são muito especiais e que são atacadas pelo inimigo, ou então, eu até ouso dizer, que são negligenciadas muitas vezes por nós. Tarcísio, o que é que são? Eu vou falar as duas logo de uma vez, depois eu vou dizer qual trabalhar melhor. A igreja e a prudência. A igreja é algo que Jesus colocou para o povo de Deus, e às vezes a gente pensa, é só para ir lá ver o culto. Não é. Eu queria até ler um versículo sobre isso, porque é tão importante que a gente tem que colocar. Efésios capítulo 4, versículo 15 a 16, diz assim, antes, seguindo a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Seguindo a verdade em amor, ou seja, amando a palavra, amando Jesus, amando a Deus, amando o próximo. Porque quando Deus fala de amor, fala de amar a Deus e amar o próximo. E quando eu amo a Deus, eu amo o que Deus ama. Deus ama a justiça, Deus ama o que é certo, Deus ama a santidade, Deus ama a sua igreja, Deus ama as pessoas. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Então, o corpo de Cristo é um ambiente onde a gente cresce, onde a gente é edificado. Mas a Bíblia diz assim, à medida que cada um faz a sua função. E é aqui que acontece a negligência. A função de um professor é ensinar. E a do aluno? Chegar na hora, estudar, fazer a tarefa de casa, fazer a revisão do que foi ensinado. A função de um pastor é pastorear,
orientar a vida, né? É vir pregar, no caso do pastor Ilquias, na terça-feira, para dar a doutrina da igreja, para nos exortar, para nos edificar. E qual é o papel do membro da igreja? É chegar no culto com o coração aberto. É orar para o Senhor falar com ele. É quando o pastor orientar e dizer, evite isso, faça aquilo. Ele recebendo aquela orientação do Espírito Santo. Qual é o papel do membro da ovelha? É ouvir o pastor e deixar de ser pastoreado. Eu brinco de vez em quando que eu digo assim, quando eu tenho dificuldades na minha vida, eu procuro o pastor Itelmar, que é meu discipulador, e digo, olha, estou precisando de ajuda, olha, estou com certas lutas. Às vezes, procuro um amigo, como o Ilquias Filho, abre meu coração, ora aí por mim, me ajude. Ou então a gente apenas compartilha coisas boas. A gente também procura o pastor Ilquias, enfim. Tem gente que olha para o pastor e diz, vixe, lá vem um pastor, vou me esconder dele. Não vou deixar ele saber, não. Não, chame o pastor para participar da sua vida. A Bíblia diz para a gente aconselhar uns aos outros. É claro que eu não vou procurar o conselho da pessoa errada. Eu vou procurar o quê? O conselho de pessoas piedosas que viram a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia diz? Que na igreja nós somos edificados. Nós somos edificados do quê? No pecado? Não, na imagem e semelhança de Jesus, no plano de Deus para a minha vida. E aí tem gente que pega e diz assim, não vou congregar na igreja, vou ser um desigrejado, se Deus quiser fala comigo em casa. Meu irmão, além de você estar desobedecendo a Deus, porque isso é rebelião, Jesus cria a igreja e diz, congregai-vos, aí a pessoa pega e diz a ideia, Deus pode me abençoar lá na minha casa, Ele pode, mas Ele mandou você congregar. E desobedecer a Deus é pecado. E ele não mandou só congregar. Ele disse que o corpo tem que estar bem ajustado. Tem que participar. Eu tenho que pegar e dizer assim, eu estou aqui vendo o culto, participando do culto. Qual é o meu papel? É adorar na hora do louvor, é participar da palavra. Edificar uns aos outros com os dons. Exato. E aí tem vários dons e ministério da igreja. Tem o pessoal do aconselhamento bíblico da igreja. Está passando por dificuldade? Busca o aconselhamento. Não vou buscar, não. Você tem que deixar os ministérios fazerem a parte deles. Tarcísio, eu sou jovem, eu sou adolescente. Se engaje no ministério da juventude. Participe, use seu dom. Você também não é chamado somente a sentar no banco da igreja. Minha experiência pessoal. Quanto mais eu sirvo no corpo de Cristo, mais o Espírito Santo se alegra na minha vida, mais ele me fortalece. Eu estou andando no Espírito. Fazer parte da igreja é andar no Espírito Santo. E quem anda no Espírito Santo não satisfaz os desejos da carne. Ah, Tarcísio, eu quero vencer. Preste atenção. A Bíblia diz que a palavra de Deus é para exortar, para repreender o mal, para instruir na justiça. E quem é que vai fazer isso? Muitas vezes é o teu irmão da igreja, é o pastor, é o evangelista, pessoas que têm algum ministério na palavra. Aí a pessoa diz, eu quero me isolar. Olha, isso é artimanha do inimigo. Agora eu volto a dizer, Tarcísio, eu não sou um desses, eu estou indo para a igreja. Meu irmão, você vai para a igreja, mas você só senta e levanta? Isso é ser bem ajustado? Não. Você tem que servir e quando você está sendo servido, responda de forma adequada aquele serviço do outro. Estou recebendo um conselho? Siga o conselho dado. Estou recebendo a exortação? Não seja orgulhoso, teimando com o pastor. Siga a orientação dada por Deus. Aprendi algo na escola bíblica? Faça o exercício. Se aprofunde. Aí, meu irmão, você nasce de novo. Anda no Espírito. Vai orar para proteger do pecado. Tem contato com a palavra de Deus que muda até a forma como tu pensa e sente as coisas. E aí tu começa a interagir com o corpo de Cristo, onde tu vai ser abençoado pela experiência de vida, o conhecimento, os dons e os talentos das pessoas que estão na igreja, não agindo como alguns que deixam de se congregar. E aí você vai ser edificado. E, Tarcísio, o sexto ponto? O sexto ponto é a prudência. Infelizmente, tem gente que faz tudo isso que eu falei. E por causa da prudência, ele compromete toda a história da vida cristã dele. Eu queria dar um exemplo. Houve um momento que o profeta Samuel,
né? Deus falou com ele e disse assim, olha, escolhi Davi, um homem segundo o meu coração, um homem que vai fazer a minha vontade. Todos nós, né, temos uma dívida com Deus, somos pecadores, mas Deus olhando para todo mundo, ele disse assim, achei Davi, segundo o meu coração, um homem que para fazer a vontade. Rapaz, se Deus olha para alguém e diz, esse é segundo o meu coração e faz a vontade, eu digo assim, não é pouca coisa não, hein? Esse tem tudo para dar certo. Mas o que aconteceu? Davi está lá na casa dele, no palácio dele, ele olha, e aí quando ele olha, né, para a visão da cidade de Jerusalém, ele vê Betseba tomando banho. E ele não age como um homem prudente. A Bíblia diz em Provérbios que o homem prudente, ele vê o mal e se esconde, ele se afasta, ele corre. Mas o insensato, o ingênuo, o simples, o tolo, ele prossegue adiante e sofre o dano. O sensato percebe o perigo. O tolo, às vezes, percebe o perigo e ainda assim vai. O tolo, às vezes, nem percebe o perigo e vai. E a Bíblia diz assim, vai sofrer o dano. E por que é importante? Davi não era um homem que amava o pecado. Davi não era um homem que estava ali, vamos dizer, a serviço de Satanás. Davi era o homem que Deus achou e que Deus disse, vai cumprir a minha vontade. Ele não foi prudente. Se até o homem, segundo o coração de Deus, se não for prudente, cai em pecado, será que eu, Tarcísio, sou maior? Eu acredito que não. Então, a gente também pensa assim em José. José, quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele para adulterar, o que foi que ele fez? Ele correu ao ponto da roupa dele ter ficado na mão da mulher. Mas ele não adulterou. Por quê? Ele foi prudente. E nós temos outros exemplos de pessoas que foram imprudentes na Bíblia. O rei Uzias inventou de querer entrar dentro do templo de Deus para oferecer incenso, porque não temia a Deus. Olha só, afrontar a Deus. Olha o perigo. Foi lá, foi coberto de lepra. Olha Sansão, Dalila traiu ele várias vezes. Aí ele inventou de contar que o cabelo dele fazia parte da aliança que ele tinha com Deus. Uma pessoa que já tinha traído. Aí você está dizendo, meu irmão, eu me lembro dessa história de Sansão, a mulher já tinha traído ele várias vezes. Contou o segredo para os inimigos chegaram para pegar Sansão, e toda vez, Sansão, percebendo que a mulher traía ele, pegou e fez o quê? Disse que, mais uma vez, qual era o segredo? Dessa vez entregou o segredo. Aí você disse, Tarcísio, como é que alguém pode fazer isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já caiu no pecado várias vezes porque inventou de conversar com aquela mulher, ou porque usou aquele celular, ou porque saiu com aqueles amigos, ou porque continuou andando por aquela rua. O que é que tu está fazendo ainda andando naquela rua? O que é que tu está fazendo ainda com esse celular no bolso? Se é por meio dele que tu cai, o que é que tu está fazendo com esse tipo de amizade? Por que é que tu não foge disso? A prudência é a capacidade do cristão, a prática do cristão de dizer assim, olha ali o perigo. Rapaz, eu acho que não vou cair não, mas existe a possibilidade. Vou nada? Por que eu vou arriscar isso? Não se arrisque. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, se você for imprudente. Sabe o que é interessante? Jesus, olha que ensino maravilhoso. Jesus pegou e disse assim, aquele que cumpre a minha palavra, eu vou comparar a quem? Quem cumpre a minha palavra? Já sei. Eu vou comparar o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Para Jesus, o homem prudente é aquele que cumpre a palavra dele. E o insensato é aquele que constrói sobre a areia, que não cumpre a palavra dele. Então, o próprio Jesus, que conhecia o livro de Provérbios, lendo os textos de prudente, sabendo que o valor da prudência, ele disse, sabe quem é a pessoa que cumpre a minha palavra? É o prudente. Porque o prudente é aquele que vê a possibilidade do juízo eterno. É aquele que vê que está longe de Deus. É aquele que diz, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, porque eu não quero viver uma vida sem Deus. O prudente tem um novo nascimento. É aquele que pega e diz assim, quem anda no Espírito Santo se aproxima de Deus. Então, o prudente é aquele que anda no Espírito. O prudente é aquele que anda na palavra, ora. O prudente é aquele que faz parte da igreja e não abre mão de fazer parte da igreja. O prudente é aquele que está com Deus. Ó, peraí.
Gente, seguinte, a conversa aqui tem avançado muito, tantas outras coisas boas que a gente pode abraçar e ser envolvido por essa conversa, Tarcísio, mas nós queremos fazer uma segunda parte. A gente tem recebido vários e-mails, sabia, Júnior? As pessoas reclamando. Na verdade, foi minha mãe que mandou esse e-mail. Me abordaram nos corredores da igreja. Reclamando que o tempo está muito curto. Me abordaram nos corredores da igreja dizendo que estava curto. Então vamos, mas vamos o meu não, o meu foi longo demais. Vamos fazer a segunda parte, então. Vamos fazer a segunda parte. Ó, nós vamos ter uma segunda parte sobre esse tema. O Tarcísio está com a gente e a gente vai continuar. Então, no próximo programa, daqui a 15 dias, nós continuaremos essa edição. Aguarde.